Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Mapa de Fluxo de Valor. Bom, o objetivo do vídeo é ajudar você a entender como essa ferramenta pode lhe auxiliar no processo de implementação do Lean Manufacturing aí na sua empresa. Nós da Produlean consideramos essa ferramenta uma das mais importantes no processo de implementação do Lean Manufacturing em nossos clientes. É através dela que nós vamos alinhar onde nós vamos realizar as melhorias no fluxo de valor do produto que nós escolhemos com os objetivos estratégicos da empresa. Um dos maiores problemas que ocorrem durante o processo de implementação do Lean é que muitas empresas adotam ferramentas isoladas e realizam melhorias pontuais sem alinhar os objetivos estratégicos da empresa. E ao longo do tempo essas melhorias acabam se perdendo, desmotivando a equipe que realizou o trabalho e retornando tudo como era antes do processo de implementação do Lean. Bom, então quando você for iniciar um mapeamento de fluxo de valor lá na sua empresa, você deve escolher uma família de produtos para realizar esse mapeamento. Após essa escolha, nós vamos montar um grupo multifuncional, ou seja, diversos departamentos da empresa estarão dentro desse grupo para realizar esse mapeamento, porque o objetivo é envolver todas as áreas da empresa, ou o maior número de áreas da empresa possível, ok? Então, como que funciona o mapa de fluxo de valor do estado atual? Todo mapa nós iniciamos representando os clientes através dessa caixinha aqui, como se fosse uma mini fábrica, que pode representar um cliente ou vários clientes que compram esse produto que nós estamos fazendo o mapeamento, né? Ou um produto dessa família que nós estamos realizando o mapeamento. Abaixo dessa caixa nós colocamos isso aqui que nós chamamos de caixa de dados. Ali nós vamos colocar todas as informações referentes à demanda desse produto. Por exemplo, quantas peças são compradas por mês ou por dia, como que o cliente recebe essa mercadoria, que tipo de embalagem que ele aceita, quais os dias da semana que ele recebe esse material. Ou seja, todas as informações que você conseguir levantar lá no seu setor comercial e trazer para cá, vai nos ajudar a desenhar o mapa de estado futuro. Colocando aqui as informações referentes à demanda e referentes aos clientes, a gente vai entender como que esse pedido chega na nossa fábrica. Então a gente coloca essa caixinha aqui que a gente chama de PCP, mas que simboliza o nosso negócio. Que é como que esse pedido chega para nós. Pode ser via e-mail, pode ser através, por exemplo, nós temos clientes que consideram um pedido confirmado a partir do momento da assinatura de um contrato. Então a assinatura do contrato é que dispara a produção dentro da fábrica. Então você vai colocar aqui essa ligação entre o cliente e o nosso PCP, a informação de como que esse pedido entra na nossa empresa. Entendendo como que é a demanda do cliente, as informações do cliente e como que esse pedido entra na fábrica, nós vamos entender agora como que funciona o fluxo de produção. Para exemplificar, eu fiz esse mapa simples, com apenas 4 processos, mas que vai ajudar você a entender como que funciona a ferramenta. Bom, nessa empresa, nós temos um processo que se chama injeção. Esse processo ele fornece peça para um outro que se chama lixa. Um terceiro processo, ou seja, a lixa fornece material para o setor de acabamento. O setor de acabamento fornece material para montagem final. Porém, a injeção também fornece material diretamente para montagem final. Essa montagem realiza a finalização do produto e encaminha para o nosso cliente. Então aqui nós já colocamos agora uma seta larga, representando que o material é entregue através de transportador ou através do transporte próprio, todas as terças e quintas, que é quando nossos clientes recebem essa mercadoria. Bom, notem que nós estamos utilizando setas largas sempre que a gente está representando a movimentação de material. Isso é uma característica do mapa. Sempre que você vê uma seta larga, isso significa que é um material caminhando no chão de fábrica, sendo transportado ou movimentado. A seta zebrada significa que essa produção ela é empurrada, ou seja, a injeção injeta os materiais e manda para a lixa. A lixa injeta os materiais e manda para o acabamento. O acabamento acaba os materiais e manda para a montagem final. A injeção
também pega os materiais que ela injeta e manda diretamente para a montagem final. Ou seja, a nossa produção é empurrada. Compreendendo como que funciona o nosso fluxo de produção, isso a gente faz previamente, já junto com a equipe que nós estamos reunidos, nós vamos para o chão de fábrica para estudar cada processo e presenciar como que funciona toda essa movimentação de material no chão de fábrica na realidade. Como que a gente faz esse estudo? Bom, a gente vai diretamente lá no processo e lá a gente começa a analisar como que funciona. Conversa com os operadores, pergunta para eles como que eles sabem o que tem que ser entregue hoje, qual horário que tem que entregar, quem que diz para eles o que tem que ser feito. Quando você faz essas perguntas para o operador, você começa a enxergar quais as dificuldades que ele tem relacionadas à informação. Como que ele recebe essa informação? É uma ordem de produção? É um gerente ou um supervisor que vem e informa para ele o que tem que ser feito naquele horário, naquele dia? Isso tudo tem que ser anotado. Então, embaixo de cada dessas caixas aqui, que são as caixas de processo, nós também temos uma caixinha de dados e ali você vai colocar as informações referentes àquele processo que você coletou lá no chão de fábrica. Por exemplo, esse processo, ele é um processo compartilhado ou ele é um processo dedicado? O que significa isso? Processos compartilhados são aqueles processos que realizam mais de um tipo de produto ou atendem famílias diferentes de produtos. Processos dedicados são aqueles processos que estão lá no chão de fábrica e que realizam somente um tipo de produto ou atendem somente aquela família de produto. Outra informação que você pode levantar quando nós falarmos de equipamentos é qual que é a disponibilidade desse equipamento. Ele quebra muito, ele tem um tempo de troca muito alto, um tempo de setup alto, ele tem problemas de manutenção. Como que funciona? Nós temos esse número levantado? Não temos? O que você conseguir de informação você anota e leva para o mapa. Qual que é o tempo de troca? Ou seja, se ele atende mais de um tipo de produto, quando eu vou trocar do produto A para o produto B, qual que é o tempo médio ali de setup? Eu tenho esses tempos controlados? Não tenho? Você pode perguntar para o operador, se você não tiver, qual o tempo em média ele leva para fazer esse tempo de troca. Traz esse tempo para o mapa. Qual que é o tempo ciclo? Ou seja, de quanto em quanto tempo esse equipamento, ou esse meu processo, consegue entregar um produto. Pessoal, aqui uma observação. Procurem não utilizar os tempos de engenharia, aquele tempo que já está cadastrado lá dentro do sistema. Vão lá em loco, conversem com o operador, expliquem por que vocês estão ali e coletem esse tempo ali ao lado dele, verifiquem e utilizem esse tempo para o mapa, ok? Quantas pessoas trabalham naquele processo ou naquele equipamento? Bom, você levantando essas informações, a gente já está abastecido de informações daquele processo e a gente pode seguir para adiante. Então nós vamos fazer isso para cada processo e alocando essas informações na parte de baixo, nessa caixinha de dados, embaixo da caixa de processos. Outra informação que nós temos no mapa também são esses triângulos com esse Ezinho aqui dentro, que significa os estoques. Ou seja, quando nós fomos lá no chão de fábrica, qual foi o estoque que nós observamos antes e após os processos? Então, como exemplo aqui nesse meu mapa, antes do processo de injeção, nós observamos lá que nós tínhamos matéria-prima para a produção durante 10 dias. Então, nós tínhamos 10 dias de estoque. Nós tínhamos entre a injeção e o processo de lixa 5 dias de peças já injetadas. Entre o processo de lixa e o processo de acabamento, nós tínhamos lá também 5 dias de peças já lixadas. Entre o processo de acabamento e o processo de montagem final, nós tínhamos lá peças para realizar montagens correspondente a 3 dias de montagem. E além disso, nós tínhamos também 3 dias de produto pronto para ser expedido para o nosso cliente. Bom, notem que eu estou utilizando todos os estoques em dias. Como que nós fazemos isso? Lá embaixo da informação do cliente, você vai ter a quantidade de peças que o cliente compra por mês ou por dia. Então, se você tiver por mês, transforma isso em quantas peças são vendidas por dia. Você vai contar os seus estoques lá intermediários entre os processos e vai transformar em dias de produção. Ok? Bom, a gente terminando então a parte inferior do mapa, nós já conseguimos concluir a última parte do fluxo de material. Se os meus clientes realizam compras para mim, aqui no meu caso eu coloquei que o nosso cliente ele faz pedidos diários aqui para a nossa fábrica,
nós também temos que planejar nossa compra. Então, como que funciona aí na sua empresa? Aqui nesse caso, nós colocamos que semanalmente nós enviamos pedidos de compra para o nosso fornecedor ou para os nossos fornecedores. Você pode ter mais de uma caixinha de informação aqui. Por exemplo, nós temos clientes que fazem compras semanais ou até diárias, próximas à fábrica deles de insumos e matéria-primas, mas também temos clientes que fazem compras, por exemplo, semestrais ou anuais de produtos importados que demoram para chegar. Então você coloca essas informações aqui de como que é realizada essa compra. Em seguida, a gente coloca mais uma seta larga dizendo que nossos fornecedores entregam esse material para o nosso estoque de matéria-prima. Nesse caso aqui são entregas diárias. Pode acontecer que você tenha aqui entregas de navio, entregas aéreas. Então você coloca, simboliza como que ocorre aí na sua empresa. Bom, concluindo essa parte do fornecedor, a gente termina todo o fluxo de material dentro da nossa fábrica. Então, a matéria-prima nasce no fornecedor, chega no nosso estoque, nós atravessamos ele por nossa fábrica e entregamos para o nosso cliente. O que são essas setas vermelhas? Sempre que nós estivermos falando de setas finas, a gente está falando sobre informação. Como que a informação chega lá no nosso processo de fabricação? Então, o cliente ele passa uma informação para nós, um pedido de compra. Nós passamos uma informação para o fornecedor, um pedido de compra também. O PCP, no nosso caso aqui, semanalmente, ele faz uma programação do que a injeção tem que fazer. Então, semanalmente, eles recebem lá uma lista, uma ordem de produção, um plano de produção do que tem que ser injetado naquela semana. Os demais processos, diariamente, eles recebem a orientação, a ordem de produção ou a informação do que eles têm que produzir naquele dia. Pessoal, quando a gente fala de PCP e essas linhas de informação, isso aqui muitas vezes nas empresas, dependendo do porte delas, é o líder, o supervisor, o gerente ou o pessoal do PCP que está levando essa informação até o processo do que tem que ser feito, o que tem que ser executado naquele dia. Então, quando você foi lá no chão de fábrica e perguntou para o operador como que ele recebe essa informação, ali você tem a real situação do que está acontecendo na empresa. Ok? Bom, para concluir o nosso mapa do estado atual, nós temos aqui na parte inferior do mapa essa linha que representa o seguinte. Sempre na linha de cima nós vamos colocar a quantidade de estoque em dias que foram observados lá no processo. Então, como eu expliquei anteriormente, antes da injeção nós tínhamos lá 10 dias de estoque. Entre injeção e lixa, 5 dias. Entre acabamento e lixa, também 5 dias. Entre montagem final e acabamento, 3 dias. E após a montagem final, nós tínhamos 3 dias. Então, se nós somarmos aqui a quantidade de estoque, nós vamos ter lá no final 26 dias. O que são esses 26 dias? É o lead time. É o tempo de atravessamento do produto pela fábrica. Bom, na parte de embaixo da linha, nós vamos colocar aqui os tempos ciclos de cada operação. Então, de quanto em quanto tempo eu consigo entregar uma peça lá na minha injetora? A cada 10 segundos foi o tempo ciclo que nós medimos. Então, é 10 segundos. Embaixo da lixa, 20 segundos. Embaixo do acabamento, 60 segundos. Embaixo da montagem final, 30 segundos. Se eu somar esses tempos aqui, eu vou chegar lá no final de 120 segundos. O que significa isso? É o tempo de processamento do meu produto. O tempo que eu levo para processar um produto é 120 segundos. Mas o tempo de atravessamento na minha fábrica são 26 dias. E aí a gente volta lá a um dos objetivos do Lean, a redução do lead time através do combate aos desperdícios. Então, quando nós fazemos o mapeamento de fluxo de valor, fizemos o mapa do estado atual, a gente está abastecido de informações para fazer o mapa do estado futuro. Como eu sempre digo para meus clientes, quanto mais informações nós tivermos no mapeamento do estado atual, melhor vai ser o nosso mapa do estado futuro. Lembrando que o mapa do estado futuro ele é um plano. Não necessariamente ele vai estar 100% correto e nem precisa estar. O processo de implementação do Lean é um processo que leva tempo. Então, conforme nós formos executando os kaizens posteriores para realizar as melhorias, o mapa ele pode se adequando às situações novas que nós vamos encontrando ao longo do processo de implementação. Mas ele é o nosso norte.
ele serve para direcionar toda a equipe de trabalho para um único objetivo. Ok? Bom, então como que funciona o mapa do estado futuro? Aqui no canto direito nós iniciamos novamente com a informação dos clientes e embaixo a caixa de dados. Essa caixa de dados não necessariamente precisa ser igual à do mapa do estado atual. A empresa pode estar planejando, por exemplo, um aumento de vendas. O cliente pode estar querendo comprar mais peça e está demandando mais produto e por isso está sendo feita essa melhoria. Ou o contrário, pode acontecer que a empresa esteja em um decréscimo de vendas e precise replanejar o seu fluxo para uma demanda menor. Acontece também. Bom, nesse nosso caso aqui, nós até aumentamos em torno de 20% a quantidade de material que vai ser entregue, estamos planejando um aumento. Colocamos as demais informações do cliente e aí a gente vai trabalhar agora os processos. Bom, a primeira coisa que nós vamos pensar quando a gente for fazer um mapa de fluxo de valor do estado futuro é pensar se nós vamos produzir para expedição, ou seja, nós vamos ter o material pronto na expedição, a pronta entrega. Assim que o cliente comprar, a gente entrega para ele e depois nós trabalhamos para repor esse estoque, ou nós vamos trabalhar sob pedido. Nesse caso, nós optamos por trabalhar sob pedido. Então, quando o cliente faz a compra, a gente vai fazer lá um nivelamento e mandar esse pedido, fazer um sequenciamento da montagem para atender esse cliente conforme a necessidade dele. A partir dali, nós vamos para a segunda etapa do mapa de fluxo de valor do estado futuro, que é pensar o seguinte: quais dos processos que estão envolvidos nesse mapa nós podemos transformar em fluxo contínuo? Bom, voltando aqui no estado do mapa atual, como eu comentei com vocês, a gente tem que sempre pensar e analisar quando a gente vai lá fazer um mapeamento, se aquele processo ele é dedicado ou compartilhado. O processo que é compartilhado, ele muitas vezes não é possível colocar em fluxo contínuo porque ele atende vários tipos de famílias ou vários tipos de produto. No nosso caso aqui, nós falamos assim, olha, a injeção é compartilhada, a montagem final também é compartilhada, mas o processo de lixa e o processo de acabamento, eles são dedicados. E se eles são dedicados, eles podem ser colocados em fluxo contínuo e não tem necessidade de a gente ter esse estoque intermediário entre eles, o que pode gerar lá desperdício, como movimentação, transporte, retrabalho, processamento desnecessário. Então, no nosso mapa de estado futuro, o processo de lixa e acabamento que antes estavam separados, agora eles se tornaram numa única caixinha de processo, e aqui a gente simboliza com esse balãozinho Kaizen, ou seja, nós vamos ter que fazer uma melhoria lá nesse processo para transformar ele em fluxo contínuo, eliminando os estoques, movimentação de operador, ou seja, eliminando os desperdícios que se encontram lá. Além disso, nós colocamos como objetivo o seguinte, olha, como nós vamos aumentar a demanda, nós vamos ter que entregar mais peças, nós vamos ter que reduzir lá o tempo ciclo antes, que somados davam 90 segundos, nós vamos ter que reduzir para 60. Então isso também vai ser um objetivo dentro do Kaizen. Então quando nós estamos fazendo o mapeamento, nós já estamos planejando o objetivo daquele Kaizen, que está linkado diretamente com o objetivo estratégico da empresa para atender o cliente. Concluindo de definir quais os processos que nós vamos colocar em fluxo contínuo, nós vamos decidir onde nós podemos implementar a produção puxada. Então, para a implementação da produção puxada, eu vou exemplificar o que nós fizemos aqui nesse mapa. Bom, nós decidimos que a montagem ia receber o pedido, ia montar o produto final para mandar para o cliente. Para ele realizar essa montagem, ele precisa ter todos os componentes à disposição para ele pegar esses componentes, montar e mandar para o cliente. Então a gente simboliza aqui que antes da montagem nós vamos ter um supermercado de peças. Quando a montagem comprar as peças aqui desse supermercado, eu vou retornar um cartão, um Kanban, lá para o meu processo de lixa e acabamento, dizendo assim, olha, lixa e acaba tal peça para mim e devolve para o estoque porque eu acabei de vender uma caixa de peças. A mesma coisa com o processo de injeção. Como eu utilizei a peça injetada aqui no processo de montagem, eu retorno um Kanban lá para a minha injeção, vai entrar lá na fila do setor, eu vou fazer as trocas e aí eu vou devolver esse material lá para o meu estoque. A mesma coisa vai acontecer aqui. Como a lixa teve que repor o estoque para a montagem final, ela também tem que ter um supermercado de peças aqui que vem da injetora.
Então, quando ele consome a peça desse supermercado, retorna um Kanban aqui para o processo de injeção e eu abasteço novamente para esse supermercado. Ok, pessoal? Então, como nós decidimos aqui aonde implementar a produção puxada, eu simbolizo aqui com um Kaizen e nós vamos ter que fazer um Kaizen lá de melhoria para implementar a produção puxada, implementar os supermercados, os Kanbans, os quadros Kanbans ao longo do nosso processo. Bom, aqui na injeção, nós também observamos lá no mapa atual que nós tínhamos um tempo de troca muito alto. E com a disponibilidade que a gente tinha atual do equipamento, ao aumentar a demanda do cliente, nós não conseguiríamos atender a demanda do cliente. Então a gente botou aqui um Kaizen para fazer a redução do tempo de setup, aumentar a disponibilidade da máquina e conseguir produzir mais com o mesmo equipamento. Então a gente simbolizou aqui um Kaizen para dizer assim, olha, nós também vamos ter que fazer um trabalho lá. Notem, pessoal, que o objetivo é a gente ir identificando onde nós vamos fazer as melhorias linkadas ao objetivo estratégico da empresa. E volto lá no início. Para nós evitarmos aquele erro de nós sairmos fazendo melhorias pontuais sem a gente estar enxergando o todo do fluxo de produção. Bom, a parte dos estoques, nós decidimos que a matéria-prima nós íamos manter a mesma coisa. Mantivemos lá os mesmos 10 dias de estoque, a programação semanal de compra e a entrega aqui relacionada ao equipamento. Mas eu também poderia implementar uma produção puxada aqui com o Kanban para o meu fornecedor. Nesse caso, nós decidimos não fazer. Bom, concluindo aqui onde a gente pode implementar a produção puxada, nós vamos pensar lá, tá ok, agora a parte de informação. Aonde eu vou programar minha fábrica? Qual que é o único ponto onde eu vou programar minha fábrica? Então a gente escolheu aqui a montagem final, como o nosso fluxo de produção ele é totalmente puxado. Eu vou mandar o pedido lá para a montagem final e a partir daqui agora eu puxo a produção de toda a minha fábrica. E como eu expliquei no mapa do estado atual, aqui no futuro nós também temos a linha para calcular o lead time e o tempo de processamento. Bom, nesse caso aqui nós mantivemos então os 10 dias de estoque. Os 2 supermercados que foram criados, nós definimos lá que nós teríamos ali 2 dias de estoque. Mas o que define esses 2 dias de estoque? Quando nós vamos fazer o cálculo aqui do Kanban, da quantidade de estoque que eu preciso aqui, para não faltar material para o meu processo cliente, o que define essa quantidade de estoque é o quão eficiente o meu processo fornecedor é. Se ele for um processo altamente produtivo, eficiente, que consegue responder rapidamente para o estoque, eu vou ter menos material no meu supermercado. Se ele for um processo ineficiente, ele vai me exigir mais material no meu estoque, e aí você pode fazer um Kaizen lá no processo fornecedor para aumentar a eficiência do processo e reduzir os estoques intermediários. Então nós definimos lá 10 dias de estoque antes da injeção, 2 dias em cada supermercado e não teríamos mais trabalhando com o produto acabado após a montagem final. Então se eu faço a soma aqui, eu tenho um lead time agora de 14 dias. Na parte de baixo, nós somamos o tempo ciclo de cada processo. 10 segundos da injeção, 60 segundos, que agora é um alvo, né, que é a nossa meta em relação ao processo de lixo e acabamento, e 30 segundos em relação ao processo de montagem final. Somando, eu vou ter lá um tempo de processamento de 100 segundos. Bom, pessoal, nesse caso desse exemplo que eu estou passando para vocês, nós tivemos melhoria tanto na parte de fluxo de material e redução do lead time, combatendo os estoques intermediários, quanto melhoria no processo de informação, como que essa informação é tratada na empresa. Acontecem situações nas quais as melhorias ficam somente no fluxo de informação. A fábrica ela recebe informação de tantos lugares, ou tantas pessoas passam informações para a fábrica, isso se torna um ruído e acaba complicando a gestão da produção. E a produção puxada vem para simplificar então também o fluxo de informação, além do fluxo de materiais. Bom pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a ferramenta de mapa de fluxo de valor e que auxilie vocês no processo de implementação do Lean Manufacturing aí na sua empresa. Se você gostou do vídeo, peço que curta e inscreva-se em nosso canal, que você vai estar recebendo mais dicas sobre as ferramentas do Lean Manufacturing.